Bom dia, pessoal. Meu nome é Felipe Veras. No vídeo de hoje, nós vamos ver como é feito o cálculo da dosimetria da pena. Na verdade, são noções de dosimetria. Apesar do cálculo não ser tão difícil, muita gente tem dúvida e gostaria de saber, sim, se eu for condenado a um crime, seja qual for, qual vai ser a pena? Pequena, grande? Como é que o juiz pensa? Como ele faz o cálculo? Vamos ver isso agora. Bom, para eu não ficar falando e vocês não entenderem nada, eu vou mostrar para vocês o cálculo como é feito numa tabela. Vamos para ela. Então vamos lá. Para a gente entender como é feito o cálculo da condenação, é muito simples. Estamos aqui, dosimetria da pena. Começamos pelo artigo 59 do Código Penal. No artigo 59, ele vai falar da pena base. A pena base. Para a gente, antes de começar a saber como é dividido a pena, ela é dividida em C, A, M, que é circunstâncias judiciais, as causas agravantes e as causas majorantes. As circunstâncias judiciais a gente chama de pena base. Pena base. Depois as agravantes e depois as majorantes. Bom, é fácil de memorizar, que é como se fosse Clube Atlético Mineiro, para quem torce pelo time de Minas Gerais. É só um mnemônico, tá? A pena base, ela começa o seguinte: vamos criar um crime qualquer. Exemplo, digamos que o crime tem pena mínima de 4 a 12 anos. 4 a 12 anos. O que o juiz deve fazer? Primeiro, ele tem que pegar o máximo e reduzir do mínimo. 12 menos 4, 8. 8 anos. E dividir sempre por 8. Por quê? Vai dar um ano. O que é isso? Todos os crimes, quando o juiz ele for aplicar a pena base, ele soma, ele pega a pena máxima e reduz do mínimo, vai chegar a um valor. Se aqui fosse, por exemplo, 6 a 12, 12 menos 6, 6 anos. 6 anos dividido por 8, sempre por 8, igual a um valor X. Por que por 8? De acordo com o artigo 59, nas circunstâncias judiciais, são um total de 8. Quais são? C, PAN. E o que é isso? O juiz, quando ele for julgar uma pessoa, ele vai analisar culpabilidade. Ele vai analisar a conduta social. Ele vai analisar as circunstâncias. Consequência. Comportamento da vítima, personalidade do agente, personalidade dele, como é que ele é? Antecedentes criminais, antecedentes e motivos que levou ele a cometer, ou ela, a cometer o crime. Recapitulando, ele primeiro pega o artigo 59 do Código Penal, ele vai ler que na pena base será aplicada de acordo com a culpabilidade, conduta social, circunstâncias, consequência do que ele praticou, o que aconteceu com a pessoa que perdeu o carro, a moto, que morreu, que foi roubada, que foi sequestrada, que foi agredida, torturada, o comportamento do agressor, como é que ele é, a personalidade dele, pessoa violenta, agressiva, se ela já vem ameaçando a sociedade, é conhecido como Juninho rouba bike, entendeu? Antecedentes, se ele já tem passagem na delegacia, se ele tem maus antecedentes, se ele já foi preso, se ele já foi preso por Lei Maria da Penha, por roubo. E os motivos, por que ele roubou? Que ele estava com fome, queria pagar uma dívida? Por que ele vendeu droga? Queria pagar uma dívida, estava com aluguel sem pagar? Ou foi porque ele só queria enriquecer às custas da sociedade? Então,
Esse CCCCC-PAN está no artigo 59 do Código Penal. E o juiz ele tem que obrigatoriamente analisar um por um. Se, quando ele analisar essa circunstância judicial do crime na pena base, ele verificar que é desfavorável, no nosso exemplo da pena de 4 a 12 anos, cada coisinha dessa ruim, ele bota uma caveirinha, ele tem que aumentar 1 ano. Não está aqui no nosso exemplo aumentar 1 ano? Ele vai aumentando 1 ano. Digamos que o juiz ele olha e fale assim, digamos que ele fale assim, bom, fulano, vamos começar com a pena de 4 anos. Pena base, a partir de 4 anos. E ele verifica que o comportamento do agressor ou do agente é desfavorável. Ele bota uma cruz. Personalidade, eu não sei. Consequência do crime, eu não sei o que aconteceu. Circunstância, eu não sei. A conduta social, não sei. Culpabilidade, eu não sei. Tem antecedentes ruins. Motivos. Ele roubou porque ele queria se vingar de um algoz, de um desafeto. Isso é ruim. Ele vai acrescentar aqui. Então veja só. Do nosso crime exemplo, isso aqui não é homicídio, não é roubo, não é furto, não é tráfico, é um crime que eu inventei, pena mínima de 4 a 12. Ele vai ter a pena dele mínima de 4 anos, mas digamos que ele considere desfavorável a culpabilidade, o comportamento, antecedente e motivo. Ele vai aumentar mais 4, né? Para cada cruzinha dessa não é 1 ano, então ele vai ter a pena de 4 mais 4, ou seja, 8 anos. A pena base vai ser de 8 anos, pena base. Tem que botar agravante e majorante. As agravantes, me dê um exemplo de agravante. Se eu cometer um roubo, se eu cometer uma lesão corporal, ou se eu cometer qualquer crime que seja contra criança ou maior de 60 anos. Digamos que essa pessoa cometeu um crime contra menores de 14 anos, por exemplo. Ele vai ter a sua pena agravada. Então, a pena base, que era de 8 anos aqui, ele já vai aumentar mais um pouco. Então, aumenta quanto? Geralmente, os juízes aumentam em 1/6 da pena. Vamos arredondar para 6 meses. Teve outro porém. Além de ele ter cometido um crime contra maior de 60 anos ou contra uma criança ou menor de 14 anos, ele é reincidente. Então vamos aumentar mais 6 meses pela reincidência. Reincidência é quem já cometeu outro crime depois do trânsito julgado de um crime anterior. Então a pena dele total vai ser de 9 anos. Eita, já está nisso tudo? Já. Tem causas em que são atenuantes? Tem. Quais são? Em que diminui a pena a pessoa confessar. Diminui a pena, sempre diminui a pena confessar. Outra coisa que diminui a pena, ele, por exemplo, ser menor de 21 anos, ter menos de 21 anos de idade no dia que cometeu o crime. Então, essa pena de 9 pode reduzir para quanto? Para 8 ou para 7, finalizando com um total de, vou colocar aqui, por exemplo, 7 anos e meio. Veja que não é tão simples quanto a população acha. Eu já vi muita gente falar assim, doutor, eu estou tranquilo, porque ele é pai de família, é um homem trabalhador, ele tem 3 filhos para criar e ele mora com a mãe. A pergunta que eu faço é, onde está escrito no Código Penal ou em qualquer canto que seja, que se a pessoa for pai de família, trabalhar, ter filho, a pena dele vai ser reduzida? Tem algum lugar aqui dizendo que ser pai, que ser mãe, que ser trabalhador, isso vai fazer com que ele seja solto? Não tem, pessoal. Então, no máximo, o que pode acontecer é o juiz ele entender que pelo fato dele ser um pai de família, uma pessoa bondosa, dá sopa para os idosos na pracinha, ajuda o deficiente a atravessar a rua, ele vai reduzir aqui, na conduta social, na personalidade. Só isso, tá? Não se iluda achando que o fato dele ser primário, pai de família, ter residência fixa, ele vai ser solto. O que faz a pessoa ser solta é a inocência. Ou o crime que ele cometer, depois de ser reduzido tudo, ter confessado, menos de 21 anos, a pena ser tão pequena que o juiz entenda que ele deva responder em liberdade ou que ele deva cumprir no regime aberto. Não vou entrar em muitos detalhes para o vídeo não ficar muito longo. Espero que vocês tenham entendido, certo? E mais para frente eu explico sobre as causas majorantes. As majorantes, elas aumentam sempre em fração, 1/3, 2/3,
mas isso fica mais para frente. Até mais.